With me. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e o tema que eu trouxe hoje é sobre a queda no idoso. Tá? Grande parte aí dos idosos são acometidos por quedas. É uma questão interessante porque muitas vezes está associado com fraturas, com internações, com complicações e muitas vezes essa queda ela pode ocasionar a morte do idoso. Tá? Então, o processo de envelhecimento ele é um processo contínuo e irreversível, ou seja, grande parte das pessoas vão passar por esse processo e o grande problema desse processo de envelhecimento é que muitas vezes ele traz alterações fisiológicas, psicológicas importantes que alteram a qualidade de vida e a capacidade funcional desse idoso. Então, quanto mais frágil for esse idoso, mais dependente ele será. E quanto mais frágil ele for, também a maior chance de quedas desse idoso. Então a gente tem essa relação entre exercício físico, entre nível de atividade física desse idoso e nível de queda. Né? Quanto mais ativo for esse idoso, geralmente menor é o nível de chance, a chance dele sofrer alguma queda. Em relação às alterações neuromusculares, fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, nós temos três questões importantes, que seria a força muscular, a potência muscular e a massa magra, né? A quantidade de músculos aí presente na composição corporal. Esses três fatores eu considero como os três fatores que mais influenciam na queda do idoso, né? Associado com algumas alterações sensoriais importantes, como por exemplo a alteração da visão, alteração da audição, né? Alteração sensitiva, que tudo isso faz com que o idoso ele também tenha alteração do equilíbrio. Então, associar força muscular, potência muscular e massa magra, redução dessas variáveis associadas com alterações sensoriais, fazem com que o risco de queda no idoso aumente. Tá? Por isso que eu sempre prezo, né, quando a gente fala em relação ao treinamento para o idoso, eu sou um grande defensor do treinamento de força, né, da musculação. Então, o idoso, na minha opinião, ele tem que fazer a musculação para aumentar a força muscular, aumentar essa potência muscular, aumentar essa quantidade de músculos, né, que muitas pessoas acham que o idoso ele não ganha músculo, ele não consegue aumentar a massa muscular dele, mas o idoso ele também apresenta uma boa plasticidade, ou seja, o músculo dele ainda consegue se adaptar, desde que seja treinado, desde que seja estimulado. Então, o idoso ele tem que ser estimulado. Então, você aumentando a força muscular, a potência muscular, a massa magra do idoso, o risco de queda dele já diminui. Ele já tem mais autonomia e se torna mais independente. Tá? Tem algumas alterações sensoriais que a gente não consegue modificar com o treinamento, por exemplo, visão, enfim, audição, são alterações importantes, porém que a gente não consegue reverter, né, com o treinamento. Mas existem variáveis que a gente pode melhorar que diminui esse risco de queda no idoso. Então, melhorar a força, a potência, a massa magra já vai influenciar na melhora do equilíbrio dele, nessa velocidade de reação, né? Então, ele tem menos chance aí de sofrer alguma queda. Então, a gente falou sobre alguns fatores intrínsecos, ou seja, fatores que estão envolvidos, né, com a parte interna, com a fisiologia desse idoso, que a gente pode melhorar, que seria a força, a potência e a massa magra. Obviamente tem outras questões que a gente tem que melhorar, né, como coordenação, equilíbrio, enfim. Tá? Eu dei alguns exemplos que eu considero importantes e também outros fatores que são importantes como fatores extrínsecos. Ou seja, esses fatores estão envolvidos com o ambiente, né, como o exemplo da foto aqui, um tapete. Então, se você tiver uma casa que tiver um idoso que seja um idoso frágil, né, que tem um risco de queda aumentado, você tem que organizar essa casa de acordo com o estilo de vida desse idoso. Então, carpete, né, tapete, móveis no meio do caminho, enfim, tudo que possa aumentar o risco de queda dele tem que ser organizado de forma lógica para evitar ou acentuar esse risco, né, para não piorar o risco de queda dele, para que esse ambiente fique apropriado para ele e reduza o risco de essa chance de queda. Tá? Então, assim, temos várias outras, né, questões aí envolvidas com o processo de envelhecimento. Eu trouxe três questões que eu considero importantes, que é a força muscular, a potência muscular e a massa magra. Tá? Eu considero três fatores aqui que são o nosso centro para desenvolver no idoso, para melhorar no idoso.
E associado com as alterações sensoriais, né, como visão, audição, parte sensitiva, acentua o risco de queda no idoso. Tá? Então, a nossa função como preparador físico, como treinador, né, é aumentar a capacidade funcional desse idoso para que ele tenha mais autonomia e mais qualidade de vida. Porque, às vezes, a gente pensa que não, mas o idoso ele não gosta, né? Ele não gosta de precisar de outras pessoas, né? Ele não gosta de ter cuidadores, não gosta de ficar dependente de parentes, né? Então, quanto mais independente for esse idoso, melhor para vocês e melhor para ele também, porque ele quer ser uma pessoa independente.